Bom, nós já temos então nossos Zabbix instalado, né? O próximo passo agora a gente vai instalar um cliente, que poderia ser a instalação zerada do Linux, tá? Mas para a gente ganhar tempo aqui, eu vou usar uma que a gente já tem. Então eu criei aquela máquina base, né? Da máquina base eu fiz um clone aqui para ser o meu servidor. Eu vou dessa máquina base fazer um outro clone, vou fazer clone linkado de novo. Vou dar um nome para essa máquina de Roberto Cliente, né? Que eu tenho os Zabbix e depois eu tenho o cliente. Como eu já disse, né, sempre gerar novos endereços MAC para não dar conflito, para as máquinas poderem conversar entre si, porque máquinas com o mesmo MAC não vão se comunicar. Finalizo. Legal, a máquina está aqui. Então vou iniciar essa máquina. Só que aqui, como eu estou usando a mesma máquina, eu só tenho que tomar o cuidado de alterar o nome da máquina, tá? Porque essa máquina, quando a gente fez a instalação lá, se não me engano, demos o nome de Zabbix para ela. Então eu tenho que alterar esse nome para eu não ter conflito também, né? Para a máquina poder se comunicar com a outra, tá? Então vamos fazer isso agora. Root, vou entrar com a minha senha. Vou lá em nano barra etc barra host. Opa. Deixa eu mudar aqui. Ctrl X. Acho que é hosts. Hosts. Tá? Na segunda linha aqui, ó, tem o nome da minha máquina, né? Então tá aqui Zabbix. Vou colocar cliente. Isso é só se você for fazer a clonagem, tá? Tem que trocar a máquina. Se você fosse fazer a instalação do zero, você já colocava o nome da máquina no início. Ctrl O, entra, Ctrl X. Legal. E tem um outro lugar que eu tenho que mudar também, que é host name. Zabbix. Vou pôr o mesmo nome que eu coloquei lá na primeira. Cliente. Ctrl O, entra, Ctrl X. Legal. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, nessa máquina, as duas máquinas na verdade, né, ainda estão com adaptador de rede como NAT. Então agora eu vou instalar o agente dos Zabbix aqui, né? Lá no tutorial, inclusive, eu até menciono, né? Quem não se lembrar pode entrar lá no primeiro tutorial onde foi feita a instalação do server para seguir o passo a passo, mas basicamente seria o que? Seria rodar o comando apt install Zabbix-agente. Quer continuar assim? Já foi feita a instalação. E aqui também, no cliente, a gente vai instalar um software que faz estresse de processador, tá? Porque o primeiro teste de monitoramento vai ser verificar, né, consultar, monitorar o percentual de uso do processador do cliente, tá? Então, a gente vai instalar esse aplicativo que faz o estresse do processador para que ele aumente, né, a demanda de consumo do processador e a gente consiga visualizar isso lá nos Zabbix. Então é apt install stress-ng. Deseja instalar assim. Perfeito, está instalado. O que nós vamos fazer agora, tá? Como isso vai ser feito lá no laboratório, e a gente já viu que pode ter conflito entre as máquinas da rede, tem a questão do firewall também, a gente vai fazer com que essas máquinas se comuniquem por um padrão de placa de rede dos Zabbix, que é o host only, tá? Que permite ali só as máquinas virtuais conversarem entre si e o host também deveria conversar com elas, tá? Mas por conta do firewall lá do laboratório, o host não conversa. O que nós temos que fazer então? Nós vamos vir aqui em dispositivo,
rede, configuração de rede, vou alterar de NAT para host only, ok. E eu tenho que alterar agora, colocar um IP fixo nessa máquina. Então, ó, lembrando, nesse momento eu estou no cliente, tá? Então eu vou colocar um IP fixo nessa máquina. Então eu vou lá em nano etc barra network barra interfaces. Devo ter errado de novo. Ctrl X. Tá. Então aqui, o que eu tenho que mudar? Não vai ser mais DHCP, eu tenho que pôr aqui static. E eu vou colocar o IP nessa placa, a iFace ENP0S3 é minha placa de rede, tá? Eu acredito que em todas as máquinas virtuais aí que quem estiver utilizando, vai ser sempre essa nomenclatura para a placa de rede primária, tá? Vamos então colocar o address, que vai ser 192.168.56. Nesse caso aqui eu vou colocar o 120. Então, netmask vai ser 255.255.255.0. O meu endereço de rede, né, vai ser 192.168.56.1. E o broadcast, na verdade aqui é 0, não é 1. Broadcast 192.168.56.255. Legal. Ctrl O para salvar, dá um Enter, Ctrl X. Vou dar um comando if down e o nome da placa de rede ENP0S3 para que desligue a minha placa de rede. Desligou. Agora eu vou dar o if up para ligá-la novamente. Isso já deve bastar para ele assumir o IP. IP-C address 9268.56.120. Legal. Então vou minimizar essa máquina aqui. Vou vir aqui nos ABICs. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Root nano barra etc barra network barra interfaces. Interfaces no plural. Static address 192.168.56.100. Nesse caso vai ser o 115. O netmask 255.255.255.0. O broadcast network primeiro. Network então 192.168.56.0. Broadcast 192.168.56.255. Eu não estou colocando aqui, meu teclado ele está duplicando aqui algumas letras, tá? E alguns caracteres. Olha lá, o address também está errado.
Beleza. Ctrl O. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Pronto. Eu preciso mudar aqui, né? Se tiver uma trilha sonora atrás aí, gente, é o meu vizinho que ligou o som alto aqui, tá? Host only. Ok. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira, então é if down. Para desligar a placa de rede, enp0s3. Desliguei a placa, vou ligá-la novamente. If up, liguei, if, Ctrl F, liguei. Vamos tentar fazer um ping 92.168.56.115. Eu estou conseguindo pingar lá na outra máquina. Vou vir aqui na outra máquina, que é o cliente, né? Mas o cliente é o 120. Peraí, vamos deixar uma máquina do lado da outra aqui que eu acho que fica mais fácil. Ping 120. De qualquer maneira, eu estou pingando então lá na máquina 120, né? Que é a máquina da direita aqui. Vou vir aqui na máquina da direita e tentar pingar na máquina da esquerda. Ping 92.168.56.115. Também, as duas máquinas estão conversando, tá? Então, nesse primeiro momento era isso que eu precisava. Lembrando, né? Esses endereços eles estão lá naquela documentação que eu passei para vocês, tá? Que está no Teams. Então, os ABICs vai ser o IP dele 192.168.56.120, o cliente 56.115. Ambos os dispositivos, né, vão estar utilizando a placa de rede do tipo host only, tá? Os dois estão usando host only. E no caso da configuração de endereçamento para essas duas máquinas, está concluída, tá? Nós vamos agora instalar uma outra máquina que a gente precisa aqui para simular o papel do host, uma vez que a gente não consegue fazer isso aí no laboratório, tá? Tem que ter então uma terceira máquina. Até já.